Esta é uma história real e foi enviada por Marcélia Nascimento. O link de seu canal estará na descrição. Nesse vídeo, o relato se dá num show de TV, que é apenas uma encenação, porém a história relatada é real. Já aproveita e inscreva-se no canal, clica no sininho para ativar as notificações e fiquem com o vídeo. Oi pessoal, no programa de hoje nós vamos entrevistar uma pessoa muito especial. Ele não quer revelar sua identidade nem seu nome, então vamos respeitar. Ele tem muito trauma e não gosta de tocar nesse assunto. Vamos chamá-lo de João. Olá João, tudo bem? Tudo sim, e você? Tudo bem também. Então João, você tem uma história muito arrepiante para contar pra gente hoje, não é? Tenho, sim senhora. Você é um evangelista, certo? Correto. Então conta pra gente, o que foi que realmente aconteceu com você? Bom, minha avó, ela era uma pessoa boa, mas ela tinha um temperamento horrível quando contrariada. Certo. E por muitos anos ela foi mãe de santo. Eu cresci no meio de um terreiro. Só meu irmão mais velho, que ele era evangélico já, e ele não convivia muito com a gente. Minha mãe herdou da minha avó o direito da cadeira dela, e eu sempre ao lado da minha mãe. Foi assim que eu cresci. Meu pai já não estava mais entre nós. Ah, que triste. A minha avó, ela era muito rica. Toda a família, incluindo as irmãs e o irmão da minha mãe, eles já ficavam disputando a herança da minha avó quando ela ainda era viva. Ah, me desculpa, é só família, né? Mas que falta de respeito. Pois é. Bom, todo mundo queria cuidar dela por causa do dinheiro, mas pelas costas eles falavam muito mal, tanto da minha avó quanto da minha mãe. Tudo por conta do terreno de macumba que elas tinham. Aí um dia minha avó adoeceu e acabou que ela foi parar no hospital que era da minha cidade, no interior de São Paulo. Sei. A minha avó acabou não resistindo e ela veio a falecer. E ela já tinha quase 89 anos. Oh, que tristeza. O corpo dela não tinha nem esfriado no caixão ainda. E minha família era gente que eu conhecia, que eu não conhecia. Todos apareceram. Chegou gente de todo lado. Tinha gente que eu nunca nem tinha visto na minha frente. E apareceu todo mundo. E toda essa gente já começou aquela disputa pela herança, porque todo mundo queria a herança, e ficava aquela briga na família. Ah, mas é assim mesmo. Então, eu, minha mãe e minha tia, nós fomos ao terreiro, porque nós iríamos perguntar para minha avó, que já havia morrido, aonde estava o testamento. Porque toda aquela briga acontecendo e ninguém encontrava o bendito do testamento. Já tô sentindo cheiro de encrenca aí, né? Tô certa? Pois é. Então baixou o espírito da minha avó no pai de santo. E ele disse para minha mãe coisa que só elas duas sabiam, coisa que minha avó só havia falado com a minha mãe. Então não havia como outra pessoa saber. E o detalhe é que minha mãe era muito apegada com a minha avó. Aí ela disparou a fazer muitas perguntas. Perguntou de tudo. E no final da conversa, a minha avó disse: o testamento está atrás do quadro. Minha mãe já sabia qual era o quadro. Caramba! E não me diga que estava lá mesmo. Escuta só. Aí a minha mãe, ela tinha ido para casa porque não tinha ninguém lá na casa. Todo mundo que tinha vindo tinha ido ao sítio que era da minha avó, com esperança de encontrar o testamento lá no sítio. Ninguém desconfiava que o testamento estaria na casa onde eu, minha mãe, minha tia, meus irmãos e minha avó morávamos. A minha mãe achou o testamento exatamente onde minha suposta avó, o espírito, disse a ela que estava, ou seja, atrás do quadro. Mas, João, isso é incrível! Assim que minha mãe pegou o testamento, ficou resolvido que ela ficaria com 40% dos bens de minha avó. Bom, até aí tá dando tudo certo. Então, qual é o seu trauma, João? Por que você disse que você não gosta de falar sobre isso? Porque é agora que a porca torce o rabo. Minha mãe voltou ao terreiro,
porque ela sentia falta da minha avó. Como ela era mãe de santo, ela pediu que minha avó conversasse comigo, usando o próprio corpo dela, ou seja, da minha mãe. O espírito teria que se apossar do corpo dela e conversar comigo. Ela se concentrava. Fale com seu neto. Use o meu corpo. Então, uma voz falou comigo. Falou por bastante tempo. E essa voz era realmente a voz da minha avó. De repente, ela começou a gritar com uma voz grossa, horrível. E o rosto da minha mãe começou a se desfigurar. Chega! Não quero mais imitar essa velha! Não vou mais imitar essa velha! Gente do céu, mexeram onde não deviam. Depois disso, eu ainda levei bastante tempo para eu me juntar à igreja, para eu ir à igreja. Eu sofri um acidente de carro onde eu quase morri e foi aí que eu resolvi ir à igreja e estou até hoje lá. Olha, essa história é incrível. Eu entendo seu trauma. Pois é. Muito obrigada, João, por nos contar a sua história. Não tem porquê. Até logo. Até, meu amigo, e força! Nossa, eu fiquei pensando aqui. Coitado do João, acho que eu sairia correndo, eu não ia nem olhar para trás. Aí eu pergunto aqui para você que está assistindo. Será que da primeira vez era a avó dele mesmo? Ou será que já era aquele espírito, ou seja lá o que era? É perigoso mexer com qualquer tipo de coisa desconhecida. Quando você abre uma porta, pode entrar qualquer coisa. Isso no plano físico ou no espiritual. Qualquer coisa significa coisas boas e coisas ruins. Eu não acho que devemos mexer com o oculto sem ter conhecimento. E às vezes pensamos que temos conhecimentos, mas na verdade não temos. Em todo caso, é melhor deixar quieto. Porque às vezes um favorzinho acaba ficando tão caro que depois não compensa. Acontecem coisas que você não pode nem imaginar. Bom, obrigada por assistir esse programa. Deixe o seu comentário aí embaixo com as suas opiniões sobre o que você acha que aconteceu. E até a próxima com Madame Celestina, a sua vidente.